Gênesis no lar e no coração. Bom dia, hoje é dia 17/4, sexta-feira, ano 2020. Mais um momento em que abrimos o nosso coração para o intercâmbio divino. Que possamos nesta manhã, sobre as bênçãos de Deus, dos amigos espirituais, do nosso irmão, mestre e Senhor Jesus, que todos possamos beber nessa fonte que a fraternidade favorece, que possamos adquirir a informação para o dia, aquele toque que amplia a consciência, para a gente ver mais à frente, mas também possamos suplicar o envolvimento energético, espiritual, que é a oração poderosa, quando todos estão imbuídos no mesmo propósito, com pureza de coração, pode oferecer, no sentido de nos fortalecer, de estimular e de encantar ainda mais a nossa maneira de ver a vida. Que nestas vibrações de prece, de amizade, de alegria, possamos dar por iniciado mais um episódio Gênesis no lar, com o tema Progressão dos Mundos. Você que está em casa ou no telemóvel, se liga aí, estejamos todos nesta conexão do bem, com uma dica sempre: compartilhe se te fez bem. Compartilhe só o bem. Não espalhe o que você identifica como uma matéria, uma notícia, um vídeo, um meme que não agregue. Reparta o que pacifique, o que une, o que estimula, o que encanta. Nesta manhã, vamos abrir então o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, há muitas moradas. O capítulo é aberto por Allan Kardec com um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado, um versículo de Jesus, uma passagem que está inserida em João, capítulo 14, quando Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Crede também em mim, há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois me vou preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Agora, o item 10º. Ou melhor, 19, quando Allan Kardec publicou uma orientação dada pelo espírito de Agostinho, que ficou conhecido na história catolizada como Santo Agostinho. A leitura. Interaja não só com o texto, mas sinta no silêncio da sua alma as vibrações dessas palavras. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo
em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos, destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida em que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Quanto ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia, que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao em que hoje se acha, e se alçará sobre esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Agostinho, Paris, 1862. Queridos companheiros, família Gênese, é extremamente consolador podermos ter informações que visam o consolo, as angústias, as incertezas que caracterizam a marcha do progresso no estágio em que nos encontramos. Numa visão figurada, utilizada por Allan Kardec no livro A Gênese, somos viajores que observamos o que está à frente, ao lado, o que ficou para trás, mas necessitados da nossa capacidade de ver, ou seja, a visão é limitada. Quando somos tocados para subir ao monte e dialogar com os espíritos amigos, no símbolo da cruz do Cristo, ou do seu encontro no Monte Tabor, com Moisés, com os profetas, enfim, quando somos chamados para uma realidade metafísica ou mística, como queiram, saindo desse universo limitado, que é o universo sensível de tato, de olfato, de paladar, de audição e visão, a gente consegue, com calma, com prudência, olhar para o vale dessa posição privilegiada. Aí é possível ver o que está depois do monte, da curva, o que a nossa visão normalmente não alcança. Ou seja, o espírito consegue ver o passado. E o que é mais glamouroso, ele vê o que está para chegar.
ele vê o destino. Esta limitação de não poder ver tanto é em função da ignorância. Falta de elementos. Falta de informação. Quando não sabemos, em determinados momentos nos sentimos num quarto escuro. E não é simples. O que é complexo, porque nós perdemos inclusive a noção do tempo. Espaço, tempo. Sentimos seguros quando podemos caminhar por ele, sentir a realidade. Isso nos diz assim: fica tranquilo, porque tudo que está dentro desse quarto, por exemplo, você em um determinado momento vai alcançar, e não é tão complicado andar nele, porque ele é pequeno. Porque pequeno é a nossa consciência ainda. Ninguém pode trabalhar fora do horizonte mental. A mente é um campo. Numa expressão belíssima do professor Emmanuel. O texto fala que o mundo, o universo progride. Todos os seres. O tempo progride. Sim. A planta, o animal, o nosso convívio com o semelhante constata isso. Desde aquele animal de estimação que tens em casa, que em determinado momento te dá uma luz de esperança pela inteligência, obviamente rudimentar, mas com a sensibilidade, com o carinho que este ser inferior da criação se aproxima de você, dando aquele toque de classe que nem sempre o coração que vive no mesmo lar, seja marido, esposa, filho, pai, primo, nem sempre faz. O animal está no universo e vive em plenitude na sua realidade. Nós, homens, esquecemos disso. Por isso ficamos indiferentes, rebeldes, angustiados, porque a gente não está prestando atenção nesse campo de atuação que é da nossa competência. Tudo progride, tudo muda. Isso é muito legal. Eu vou usar uma figura de imagem, olhando para vocês, algumas imagens que me chegam. Você que está agora vivendo esse período dentro da sua casa, quantas milhões de pessoas gostariam de sair, ir para o mercado, ir para o shopping, ir para a cidade, fazer caminhada, academia, ir para um estádio de futebol ou de outro esporte que seja, ou seja, conviver, ver novas imagens, cheiros, sons, porque faz parte do nosso progresso, é necessário. O isolamento, ele é complexo, mas não podemos, porque houve uma determinação que vai mudar em breve, para não dizer que já está mudando. Mas as pessoas, os seres que não conseguem olhar para o hemisfério que devem trabalhar, e o nosso agora é o lar, começam a criar fantasmas, acreditar em tantas coisas que não procedem e que algumas podem até ser práticas, que vão afetar a economia e etc. Mas agora não tenho muito o que fazer. O que você tem que fazer é qualificar. Então você que está dentro de um apartamento de 70 metros quadrados ou 200 metros, conforme a sua condição econômica, para de olhar para a parede. Ou não olhe para a janela como um delimitador. Comece a namorar o espaço. Comece a qualificar cada ponto que você não teve oportunidade de observar.
Quem sabe lá na gretinha tem uma sujidade. Quem sabe lá naquele cantinho não é um bom lugar para fazer uma leitura. E a janela, ela representa as possibilidades de ver o infinito que te espera. Chegará o momento em que você vai sair desse movimento que para uns é aprisionante, para outros é oportunidade bendita. Então depende de como nós enxergamos a vida. E por fim, a providência divina, ela atua e a gente não percebe. Tudo está mudando mesmo. E para melhor. Só que quando nessa geração você não consegue, a maioria de nós não tem ainda a dimensão de tudo que está acontecendo. Repito, por isso o desespero, por isso a valorização, ou o aproveitamento dos incautos em benefício próprio. Imagine o que passa pela cabeça de um indivíduo, só para dar um exemplo, de como a gente pode jogar por terra a oportunidade. O indivíduo vende um produto essencial que está escasso no mercado. Ele vai lá e sobretaxa para ganhar mais dinheiro nesse instante. Sabe o que vai acontecer? Muitas pessoas vão sangrar, tirar talvez de onde não tem, para comprar esse produto. Porque nós temos que sobreviver. E depois? Depois nós vamos comprar o produto com o que o mercado vai oferecer e os preços vão ser mais justos. Mas aquele que se aproveitou indevidamente, ele amanhã vai passar pela essa mesma crise que aquele que não teve muito onde tirar, mas que precisou de fazê-lo. Ele vai passar por essa crise, talvez em situações piores, porque ele vai pagar pelo preço alto que ele cobrou? Não, porque ele perdeu a oportunidade e ele vai ter que se readequar. Então você pode, comigo, aprender com o pouco e pode aprender com o razoável, com o necessário e pode aprender com o supérfluo também. É a lei de progresso, que é a bênção de Deus na nossa vida. Repito, tudo se movimenta. Os espíritos que estão nos ajudando nesse momento da travessia também estão evoluindo, estão aprendendo. O momento em que sairmos desta tempestade, vamos olhar para trás e dizer para nós mesmos: como foi importante, quanto eu aprendi naquele momento. E como a Roma Antiga venceu a peste, a Idade Média passou por cima das pandemias, o século XX venceu a gripe espanhola, perpassamos Primeira e Segunda Guerra Mundial, caminhamos pela Guerra Fria, experienciamos um período de escassez, de mais força na época militar, que foi necessária para o aprendizado. Vivemos num país cheio de oportunidades, de democracia. Hoje nos deparamos com um momento em que muitos não aprenderam na própria história do país. Também querem aproveitar, também querem alimentar a onda destrutiva, querem que o outro se esforce, se esfole, mas não se candidatam a fazer.
E quantos estão desesperados, em pânico? Atendemos tantos casos e a gente fica pensando, meu Deus, graças a Deus, embora com dor, embora sensibilizados por todo o processo, nós estamos debaixo da sua proteção, Senhor, que nos dá a oportunidade, inclusive, de poder subir um pouquinho no monte e dialogar com Jesus como agora. Porque a grande maioria ainda não consegue nem olhar que tem um monte. E nós já estamos, pelo menos dizendo, Senhor, me ajude para que eu possa ficar perto de Ti. E Ele respondeu e te chamou. E eu posso dizer, quem sabe por vocês, porque somos todos um grupo, nós já estamos dando passos muito eficazes para subir nesse monte que significa elevação pessoal. Gênese no Lar nos oferece, nesse momento, uma reflexão. Vamos trazer uma página psicografada por Francisco Cândido Xavier, assinada pelo espírito André Luiz. Está contida no livro Espírito da Verdade. Portanto, lição 10ª, intitulada Avisos da Criação. A presença divina constitui verdade perene. Até o silêncio da pedra fala em Deus. O universo repousa na disciplina. O labirinto da selva revela ordem em cada pormenor. Em A Natureza, tudo pede compreensão e respeito. O deserto é o cadáver do mar. Há sabedoria em todas as coisas. Embora sem tato, a trepadeira sabe encontrar apoio. Não obstante sem visão, o girassol descobre sempre o astro-rei. Em tudo existe a feição boa. As nuvens mais sombrias refletem a luz solar. Eternidade significa aprimoramento contínuo de repetições. Sem recapitular movimentos, a terra desagregar-se-ia. A fé construtiva não teme a adversidade. O penhasco no dilúvio é o ponto de segurança. A obediência não dispensa a firmeza. Humilhada e submissa, a água se amolda a qualquer recipiente, mas resoluta e perseverante atravessa o rochedo. Toda empresa solicita cultura e prática. Inexperiente, o homem vivo naufraga no bojo das águas. Adaptado, o lenho morto navega na superfície do mar. O aspecto exterior nem sempre denuncia a realidade. O vento, supostamente vadio, trabalha na função de cupido das flores. Volume não expressa valor. Apesar de pequenina, a semente
é gota de vida. A palavra feliz constrói, invariavelmente. Na linguagem do pássaro, todo som faz melodia. Valor e humildade são expressões de inteligência sublime. Se o cume mais alto recebe a chuva em primeiro lugar, o vale mais baixo recolhe, ao fim, a maior parte da água. Para revelar-se, o bem não exige trombeta. Conquanto invisível, a onda de perfume, muita vez, nutre e refaz. No campo da evolução, a paz é conquista inevitável da criatura. A escarpa de hoje será planície amanhã. Deus e a natureza. A natureza divina nos aquece, nos envolve, nos favorece, para que nós todos possamos nos libertar. Na ascensão da imortalidade. Senhor Jesus, Mestre querido, com a oração que tu nos ensinastes, rogamos a nossa união divina e que as bênçãos da paz se façam nos domínios do coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito nos dê sempre. Perdoe, Senhor, os nossos erros, as imperfeições, mas ensina-nos, Senhor, a compreender, a abençoar, perdoar e passar as possíveis ofensas e erros dos nossos queridos irmãos em humanidade. Não nos deixes entregues às tentações, às influências do nosso passado sombrio, as influências do egoísmo e do orgulho, que abrem portas para um intercâmbio com forças negativas do mal. Livra-nos, Senhor, sempre do mal, nos concedendo a oportunidade do trabalho que faz luz, que felicita, que estimula e que realmente nos concede a paz. Paz é o reino, paz é a glória, paz é o amor, paz é Deus em nós e em toda parte. Gênese no lar e no coração deseja você um dia pródigo de bênçãos. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo.